E aí, tudo bem, pessoal? Tá começando mais um programa aqui no Terra Oculta. Espero que tiveram uma boa semana aí. E hoje nós vamos falar sobre um assunto correlacionado com criptologia. E também o título do vídeo aqui é decifradores de códigos, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre códigos, criptografia e um pouquinho também sobre mensagens criptografadas de outras dimensões, advindas não somente de mensagens mediúnicas, mas também de mensagens de contatados, que se correlaciona à área de ufologia, né? Muitas pessoas perguntam, mas o que tem a ver ufologia com espírito e mensagem mediúnica? Tudo a ver, porque ambos os fenômenos possuem uma fenomenologia com muitos pontos em comuns. Mas como aqui o vídeo não é sobre isso, vamos adentrar diretamente sobre o assunto, né? E para começar, vamos falar um pouquinho sobre a natureza e a realidade das coisas. Tudo na natureza, inclusive a estruturação de nossa realidade, né? Ela é baseada em quê? Baseada em números. Ou seja, você tem certas razões, certos padrões no universo em que a matéria é estruturada, e essas razões, esses padrões obedecem uma sequência numerológica. Por exemplo, certas proporções obedecem o quê? A sequência de Fibonacci, né? Fibonacci, para quem não conhece, é um italiano, nos anos de 1300, se não me engano, em alguma coisa. Agora me foge a data certa aqui na cabeça, mas Leonardo Fibonacci desenvolveu ou percebeu na natureza essa sequência, esse padrão, essa razão numerológica, né? Que por sua vez originou, né, que já era bem conhecida dos gregos antigamente, mas originou a ideia do quê? Ou demonstrou que existe a razão de ouro, né? Em que muitas civilizações construíram suas construções baseadas no quê? Na razão de ouro. E essas construções, como a grande pirâmide ou outras construções gregas, então eram baseadas nessas proporções, né? E falando sobre a natureza das coisas, o universo, como já tinha dito em programas anteriores, é um universo que talvez não teve um começo, como muitas pessoas imaginam, e terá um fim. Porque hoje em dia a teoria envolve o quê? A teoria do Big Bang, né? Big Bang, né? Onde o universo surgiu através de uma explosão. E daí foi se expandindo, e essa expansão vai ter um fim um dia, talvez o universo contraia. Essa é uma teoria que está caindo por terra, gente. Aos poucos ela vem sendo debatida e provado o contrário, né? A teoria do Big Bang. Então o universo, ele não estaria localizado em um lugar e teria uma origem. O universo, ele não existe em algum lugar, mas ele existe o quê? Aonde? Ou quando, ou melhor, quando? Ele existe em um ciclo temporal, né? Nós estamos falando de número, e o tempo também é uma contagem baseada em números. E o universo obedece ciclos temporais, né? Até interessante salientar aqui que existem casos na ufologia em que os contactados relataram que quando eles avistaram esses seres dessas supostas naves, um deles até perguntou para um dos contactados em um caso de ufologia nos Estados Unidos, a primeira pergunta que ele fez é: em que ciclo temporal eu me encontro? Olha que interessante, quer dizer, isso demonstra o quê? Talvez que eles não venham realmente de outros planetas, mas de outras realidades, outras dimensões que obedecem outros ciclos temporais, né? Então a presença desses números é até encontrada em quê? Em textos sagrados, né? E por sua vez, acabei descobrindo nos meus anos de pesquisa que essa numerologia em textos sagrados também é encontrada em quê? Em textos mediúnicos, né? Textos sagrados você vai observar, por exemplo, no cristianismo, a Bíblia, você tem até um capítulo da Bíblia chamado Números, né? E lá você vai ter 72 cabras, você vai encontrar na parte do Novo Testamento, você vai encontrar os 12 apóstolos de Jesus. No Apocalipse, 144 mil serão
arrebatados, e por sua vez essa numerologia segue o quê? Segue uma sequência que se encontra onde? Na Cabala, ou seja, números cabalísticos, né? Mas enfim, a contagem do tempo, né, como eu estava falando, o universo obedece ciclos, e essa contagem de tempo é baseada em quê? Uma base de números, e essa base, por exemplo, na nossa civilização é a base 10, né, de 1 a 10. Os babilônios tinham a numeração, até interessante, baseada na base 12. Inclusive os matemáticos hoje em dia dizem que é a melhor base para se somar, dividir, subtrair e dividir. Ou seja, a melhor base para se fazer cálculos é a base 12. É até interessante, os babilônios, eles tinham a base 12, isso é derivado, talvez, de coisas que eles aprenderam de um passado longínquo, né? Você vai ver na história antiga, muitas civilizações fazendo-se referência a civilizações ou seres, talvez, vindos de outra realidade, que possuíam 6 dedos em cada mão. Ou seja, eles contavam de 1 a 12 e não de 1 a 10. Né? E daí surgiu a contagem baseada na base 12, nos babilônios antigos. Né? E é até interessante que você tem tribos antigas na América, onde vocês já viram naqueles filmes de western, né, de faroeste, né, onde o índio fala hi com a mão assim, né? Vocês pararam para pensar por que os índios fazem hi assim com a mão e mostram a palma da mão? Porque nas tribos antigas americanas, quando se fazia hi e mostrava a palma da mão, você verificava, a primeira coisa que você verificava quantos dedos você tem na mão, 5 ou 6, né? Porque os índios sabiam da existência desses outros seres andando entre nós que tinham 6 dedos e não 5. Você vê muitos relatos em casos ufológicos em que esses seres dessas supostas naves não têm 5 dedos, têm 6, né? Então é uma coisa para ser observada e estudada, né? Então existe esse fator comum também, como já disse, entre a linguagem fenomenológica das aparições dos OVNIs, né, das comunicações telepáticas recebidas pelos contatados, né, e psicografia, né, com mensagens mediúnicas advinda dos supostos espíritos. E o que ambas ou todas elas são baseadas? Em padrões repetitivos em números cabalísticos, né? Interessante que, falando-se em ufologia aqui, falando-se em número e estatísticas, a maior quantidade de aparições, né, de UFOs, né, se você pegar os registros, ela acontece na quarta e quinta-feira, principalmente na quinta-feira, né? Então segue um padrão. E aparecem números pré-definidos no fenômeno, ou seja, muitas pessoas falam, eu vi 3 homens de preto, eu vi 3 Greys, eu vi uma formação de 7 naves, quer dizer, são números mágicos, números cabalísticos. Né? Até na fenomenologia dos círculos agrícolas, por exemplo, você tem uma forte correlação geométrica e matemática voltada a uma numerologia cabalística também. Você vai perceber isso nos crop circles, né, que em inglês é crop circles. Né? Bom, mas falando sobre criptografia, que está correlacionado com o tema de hoje, decifradores de código, né? Criptos, o quê? É da palavra, significa o quê? Criptos, escondido, e grafia escrita, né? Então é um estudo dos princípios e técnicas pelas quais a informação pode ser o quê? Transformada de sua forma original para outra ilegível, olha só, de forma que possa ser o quê? Conhecida apenas pelo seu destinatário, ou a pessoa que detém a chave secreta, e que torna difícil ser lidada por qualquer um não autorizado. Olha interessante, não autorizado. Ou seja, as mensagens são criptografadas e o principal objetivo é fazer com que as mensagens não sejam lidas por pessoas que estejam autorizadas a saber da informação real. E a criptologia é um ramo da matemática, faz parte, né?
você tem dois tipos de criptografia. Você tem chaves simétricas e assimétricas, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, que eu vou fazer um programa especial sobre criptografia, né? O primeiro uso documentado, né, da criptografia, ele ocorreu, se não me engano, no Egito, há 1900 anos antes de Cristo, né? Quando um escribas são pessoas no Egito Antigo, eram pessoas que eram responsáveis para escrever textos antigos, eram escritores, os escribas, né? E ele se utilizou o quê? De um conjunto de hieróglifos, ou símbolos egípcios, ou escrita antiga egípcia, fora do padrão numa inscrição. Aí percebeu-se o quê? Que ele estava usando o quê? Criptografia. Entre os anos de 600 a 500 a.C., se eu não me engano, os hebreus também utilizaram, né, a cifra da substituição simples, né? Substituindo letras, né? E você também tem a famosa, o famoso episódio, né, de cifras de César, né? O chamado codificador de Júlio César, que apresentava o quê? Uma das técnicas mais clássicas da criptografia, né? E é o exemplo o quê? De uma substituição de quê? Simples, de letras, né? Do alfabeto, onde ele avançava 3 casas nesse método, né? E você tem vários episódios na história de mensageiros levando mensagens codificadas, né? Em 1928, por exemplo, você tem na Alemanha a construção de uma máquina chamada Enigma G, né? Que tinha como um garantidor de segurança, né, a troca periódica mensal de suas chaves, ou seja, a chave da criptografada era trocada mensalmente. E essa máquina tinha como diferencial ser o que? Eletromecânica, né? Olha só, em 1928. E ela funcionava com 3 e 8 rotores. Era como se fosse uma máquina de escrever, né? Mas quando o usuário pressionava uma tecla, o rotor da esquerda avançava uma posição, provocando o quê? A rotação dos demais rotores da direita, sendo que esse movimento dos rotores, né, gerava o quê? Diferentes combinações de encriptação. Olha lá, então surgiram diversos tipos de criptografia. Como já disse, tais como chave simétrica, né, e assimétrica. E recentemente nós temos o quê? Aquilo que Haas chama de criptografia quântica, né? Então, você tem a chave criptográfica. As pessoas me perguntam, mas o que é chave criptográfica, né? A chave criptográfica é como a nossa chave da porta. A gente não coloca a chave na porta e vira. Então, aí a chave, ao ser introduzida na fechadura, ela move certos dentes da fechadura e faz com que a porta abra. Então a criptografia, a grosso modo, ela teria a mesma função, né? E nesses anos, né, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, através da necessidade no campo de batalha de se decifrar essas mensagens secretas, criou-se o quê? Os computadores, né, foram desenvolvidos, né? Não somente para fazer cálculos correlacionados com balística, mas também para decifrar esses códigos. Então havia uma necessidade da decifragem dos códigos de uma maneira rápida. E se utilizando o quê? Então de uma maneira eletromecânica, os computadores, né? Você tem vários pesquisadores na época, né, envolvidos nessa construção de computadores, como Alan Turing, né, que também é um grande matemático e também um grande criptógrafo, né? Que trabalhou na Segunda Guerra Mundial na decifração de códigos, né? Então, em tempo de guerra, em tempo de conflito, onde há necessidade de se esconder a informação, há necessidade de o quê? Também decifrar essa informação do inimigo. E aí entra o quê? Os decifradores de código, né? Então, em qualquer guerra, né, me parece que a criptologia e a atualização de códigos e mensagens secretas é o quê? É a chave para a operação e perpetuação de certas agendas e estratégias que garantem o quê? O sucesso da guerra. E aí o que aconteceu? Nesse período todo aí de investigação do projeto Terra Oculta,
eu verifiquei que então existe essas mensagens criptografadas na área ufológica e na área de mensagens mediúnicas. Isso me leva a crer o quê? Indiretamente falando, me leva a deduzir que talvez exista uma guerra silenciosa ocorrendo em uma outra realidade, que sequer nós suspeitemos, né? Por exemplo, você tem um livro até chamado A Linguagem dos Ufonautas, né? Lá é interessante esse livro porque existem relatos, né, ou correlatos, da existência de certas irmandades onde os fráteres, os irmãos, sabem da existência dessas mensagens advindas desses contatados ufológicos e advindos de outras dimensões e que são totalmente criptografadas, né? Então, a verdadeira mensagem somente é entendida depois de quê? Depois das cifras da mensagem serem decifradas. E uma das técnicas que se utiliza hoje em dia em cifra, você tem vários tipos de criptografia, esteganografia e outras mais, substituição. Você também tem as cifras, né? No passado, é interessante que muitos monarcas se utilizaram até de sacerdotes hebreus, né, para decifrar certos códigos e mensagens provenientes de mensagens proféticas advindas de outras realidades. Então, você vai ver o quê? Vários decifradores de códigos sendo utilizados ao longo da história da humanidade, né? E parte do projeto Terra Oculta está voltado justamente para isso. Ao descobrir-se que existem mensagens criptografadas em quase todas as fenomenologias que ocorrem hoje em dia relacionadas ao fenômeno UFO e a fenômenos de contatos mediúnicos, a parte do projeto dedica-se hoje em dia à decifração desses códigos, né? Que ainda vou colocar um programa especial sobre criptografia e mencionar em detalhe esses códigos, né? Onde, dando uma pincelada, né, naquela série Mundos, sobre mensagens mediúnicas criptografadas encontradas em obras como do médium Chico Xavier, ou do Nosso Lar, né? Mas enfim, então me parece que existe uma guerra silenciosa no mundo espiritual. É interessante que tanto a ufologia, o espiritualista, o espiritismo, nenhuma dessas três vertentes hoje em dia se preocupa em decifrar ou sequer sabe da existência dessas cifras e dessas mensagens criptografadas. Olha que interessante. Isso acaba o quê? Acaba sendo entendido e lidado somente com sociedades secretas, onde os fráteres, os irmãos, conseguem entender a mensagem porque estão a par dessas cifras e dessa criptografia. Olha que interessante, né? E você vê hoje em dia também, como eu falei no programa anterior, a busca do transhumanismo, ou seja, a simbiose entre o homem e a máquina, né? Que eu acho que também é uma tentativa, né, não só do sistema de controle a nos controlar, mas tudo é uma mão de duas vias. Há uma tentativa por parte do ser humano, eu acredito, de pessoas que saibam da existência dessas mensagens criptografadas, né, de fazer páreo a certas máquinas interdimensionais, como eu já mencionei aqui no programa. Ou seja, essas mensagens criptografadas viriam de uma outra realidade e, por sua vez, de uma consciência não humana, mas uma consciência baseada em quê? Inteligência artificial. Por isso essa repetição, essa obsessão por números, né? E esse transhumanismo que ocorre, ou seja, a junção entre homem e máquina, também é uma tentativa desesperadora, né? Fazer com que nós sejamos páreos para entender e lidar com essas máquinas, uma vez que a nossa consciência, infelizmente, esteja bloqueada pelo sistema, de modo que o nosso potencial esteja bloqueado, né? Porque se nosso potencial não fosse bloqueado, nós não precisaríamos nada disso, de transhumanismo, nada disso. Ou seja, nós temos uma consciência fragmentada e bloqueada. Então, para quem sabe da existência dessas operações interdimensionais, nada mais do que uma atitude desesperadora de ligar o homem à máquina. E talvez por isso a criação de computadores e talvez a ênfase ao desenvolvimento tecnológico do ser humano para fazer com que nós
consigamos colocar coisas que estejam em falta, ou seja, como nós não conseguimos desenvolver 100% da capacidade do nosso cérebro, nós utilizamos o quê? De máquinas para complementar o que nós não temos, ou que temos e esteja bloqueado, né? E os decifradores de código, então, são pessoas ou máquinas ou situações importantes para nós entendermos a nossa realidade, né? E que, por sua vez, eu vou ainda falar um pouquinho mais, né, sobre isso em criptografia, geometria sagrada, né, que por sua vez tem a ver com isso também, e começar a ligar os pontos entre uma fenomenologia e outra, ufologia, espiritismo, ou mensagens mediúnicas ou advindas do mundo espiritual, como muitas filosofias o chamam, né? E é isso aí. Então, decifradores de códigos. E para quem andou me fazendo muitas perguntas ao longo dessas semanas e meses, eu ainda estarei respondendo essas perguntas, né? O projeto anda um pouco ocupado com certas áreas de pesquisa e isso toma muito meu tempo. Mas eu vou fazer vídeos e vou procurar responder assim que possível as perguntas que o pessoal andou deixando no canal, né? E o projeto não morreu. Eu não andei fazendo muito vídeo ultimamente, realmente por falta de tempo. Mas a gente vai fazer o possível para a gente fazer mais vídeo aí, né, pessoal? Então é isso aí. Decifradores de código. Tenha uma boa semana e continue acompanhando o projeto Terra Oculta. E aliás, o projeto hoje em dia vai começar a colocar no ar a página do Terra Oculta, né? E lá você vai encontrar fóruns de discussão, onde pessoas vão poder ajudar ou se interagir com o projeto diretamente, né? Criando discussões ou criando até sugestões para o projeto, né? Então é isso aí, gente. Um abraço, um grande abraço a todos e tenham uma boa semana. Até mais, pessoal.